Então vamos dar continuidade, né? À leitura do Livro das Vidas. Estamos no capítulo 24. Vamos ler descontraídamente e dar algumas explicações, assim se necessário. Sholem a todos, meus amados e minhas amadas, todos aqueles que me ouvem, que me veem, que a leitura do Livro das Vidas possa servir de edificação para o corpo de Yahushua, o Orolial em toda a terra, e também aqueles que estão a ouvir, estão a conhecer o nome da Sholem, o nome da salvação eterna, Yahushua, né? Que a Baruch, que a bênção, né, de Al-Uri esteja sobre ti. Em nome de Yahushua. Então, Livro das Vidas, capítulo 24. O fato do acontecimento da mentira no Éden se deu no dia 6 da criação, onde o dia 6 é um sinal de morte, onde o homem fica preso 6 milênios na morte eterna. Mas agora, com a minha vinda e com a minha ressurreição, no Ruha, de entre os mortos, já passamos ao dia 7 da criação. E hoje, Re, Vale Re e Al selou o dia 7 com o descanso eterno para a humanidade, com o seu selo do seu nome, do seu Shuan, sobre toda a impiedade e impureza da desobediência. É nome sobre todo nome e sobre todo o pecado e irreverência perante ao autor da criação. Nome este capaz de apagar toda a transgressão do dia 6. E este nome é o 7º dia da recriação e do descanso e da soberania do eterno Yod-Re, Vav-Re e Al-Hu, e da reconciliação de duas alianças com a humanidade, sendo a primeira aliança uma alegoria, um desenho, uma figura da segunda aliança, a qual é a renovada aliança, em o novo nome Yod-Re Vav Shin, no novo nome Yod-Re Vav Shin, Yahushua. Pois até o 6º dia não tinha necessidade de Yod-Re Vav Re e Al ter o Shin, ou seja, o Shua, a salvação. Mas quando houve a manifestação da mentira e da morte e do engano do 666 pela tríade serpente, mulher e homem, foi necessário a intervenção do 7º dia Yahushua. Então, até então, não havia necessidade do Yod-Re Vav Re se fazer carne e sangue. Não havia. É porque o homem ainda estava no Éden, em impureza de pensamento. Ele não tinha negado a Yahweh ainda, mas a partir do momento que houve essa tríade, essas 3 mentiras, a mentira do homem, da mulher e da serpente perante Yahweh, foi necessário que Yahweh fizesse uma reunião. Yahweh fez uma reunião, a cúpula criadora, e decidiu que o filho Yahushua se faria homem mortal, e que ele pagaria os pecados da humanidade, ele pagaria a morte eterna. Já pensou? Yahushua pagando a morte eterna. Pensou? Ele pagou a morte eterna do homem, né? Despiu-se das suas vestimentas de Urim, deixou todo
o seu kavod, o seu rodaial, todo o seu esplendor, toda a sua força, todo o seu avir, todo o seu poder. E se fez carne, homem mortal, morrendo assim também uma morte eterna. É sério, as coisas não são brincadeira. Yahushua morreu a morte eterna do homem. Yahushua, ele é a palavra. Yahushua é o Davar, é o verbo. É por isso que Yahushua diz assim: eu volto para o meu Abi. É porque do meu Abi eu tenho vindo. Yahushua não tem dias fáceis. São dias de grande aflição na terra. É porque ele morre a morte eterna. Ele sofre todas as dores da humanidade. Se não é a liberação de Yahushua, a doação de Yahushua para vir e morrer num corpo mortal, num corpo corruptível, a humanidade jamais haveria de existir para sempre. Seria o fim da humanidade, porque Yahushua aplacou a mentira. Ele levou em si as nossas pisaduras, as nossas doenças, as nossas desobediências. E como um manso cordeiro não abriu a sua boca, suportou a tudo, suporta tudo. É quando diz que o verbo se faz carne e habita entre os homens. Um dia haveria de Yahushua se fazer carne. E quando se faz carne e sangue, se faz morte, é porque Yahushua veio, como todo homem veio, na condição de homem mortal. Ele não veio na condição de Urim, jamais. Se Yahushua veio na condição de Urim, não tem valor a conquista de Yahushua. Porque ele já saberia que entraria na guerra como vencedor. E assim não é um combate. Num combate, ele pode ter um perdedor e um vencedor. Não quer dizer que você vai entrar num combate e você já ganhou, não. Tem que combater primeiro. Então, Yahushua vem na condição de poder perder também. E Yahushua suporta tudo. Como o homem suporta, onde ele não nega a Yahu. Ele não nega. Ainda que todos fiquem contra o Mehushai, fiquem todos contra o Yahushua, como de fato é real. Isso é match, é verdade. Yahushua chega a ponto de estar sozinho na face da terra. Ninguém acreditou em Yahushua. Ninguém acreditou em Yahushua. Ninguém acredita em Yahushua. O desprezam, humilham Yahushua. Mas o Yahushua, ele permaneceu, ele permanece na sua jornada. O Ruha Yahushua, ele não desiste. Porque a comunhão do Yahushua é com o seu Abi, com o Pai. O Yahushua, ele não importa se todos o deixam. Ele permanece na comunhão com Yahu. Ele perguntou, certa época: e vós, quereis me abandonar, me deixar? E vós? E muitos o deixaram. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Cafos. Tu me negarás 3 vezes. E ele, por 3 vezes, negou. E ouviu o soar do som do canto do galo e chorou amargamente. Foi para um rio de grande angústia e grande tristeza. Mas Yahushua chamou de volta, né? Cafos, hoje tu me negas, mas haverá um dia que tu morrerás por mim. Não é isso? Apacentai o meu rebanho, toma conta das minhas ovelhas, até que eu volte. Não espanca minhas ovelhas, Cafos.
Não machuca as minhas ovelhas. Porque eu tenho ciúme das minhas ovelhas. Não estraga a lã das ovelhas. E nem come a gordura das ovelhas. Ajuda as ovelhinhas. As ovelhinhas enxergam um pouco. Elas têm pouca visão. Elas são frágeis. Então toma conta delas. Não deixa que elas se desviem para canto nenhum. Nem para a esquerda e nem para a direita. Que elas permaneçam firmes. No Shuan, no nome eterno de Yahushua, de Yod-He, Vav, Shin. É Yahushua. É o Yod-He, Vav-He. É o último rei de Alro, que muitos nem gostam de escrever, né? Eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando de vocês escrever o nome de Alro faltando letra. Isso está me deixando triste. A cada dia vocês querem modificar a escrita do nome do meu Abi. Vocês tiram letra. Não pode tirar a letra do nome de Alro. É Y, A-O, H-U-H. Não tira o H assim. Não faz isso. Não deixa o nome do nosso Abi faltando letra. Não pode. Não pode tirar nada e nem acrescentar. Esses que tiram e que acrescentam não terão parte no meu reino. Não entrarão no meu reino. Ficarão do lado de fora. Porque são ladrão. São malfeitores. Roubam de algo. E roubam do rebanho. É porque ensina errado. Ora, por que estáis a mudar até o nome de algo? É Yao. Olha a dicção. Yao. Olha o H soando nos meus lábios. Yao. Olha o H. Como é que você tira? O H fica Yao. 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 Para com isso. Os profetas já diziam Yao. É tão bonito quando você declara Yao. Não pode. Não pode fazer isso com o nome do nosso Abi. Do meu Abi, do nosso Abu, o Pai grande, Pai de muitas nações. Não é certo, não é correto isso. E Yahushua é muito zeloso na doutrina. Yahushua parece ser um louco, né? Como muitos dizem. Yahushua é louco. Precisa de um psiquiatra. Tem que se internar, Yahushua. É engraçado. Mas Yahushua é muito zeloso. Yahushua não abre mão de certas coisas. É porque não pode. Não se pode abrir mão do que é correto. Yahushua é Tzadek. Yahushua é reto. Ele é correto nas suas coisas. Não pode. Não se pode fazer isso com o nome do meu Abi. De Yahuabi, não. Temos muito apreço por Yahu. Amamos, adoramos Yahu. Adoramos Yahu. Yahushua, ele veio à terra para ensinar a adorar Yahu. Para ensinar a respeitar, a reverenciar Yahu. Não é que você não tenha liberdade com Yahu, não. Você tem liberdade de abraçar Yahu, de dar carinho a Yahu. Yahu gosta de carinho. Mas não pode desfazer do Shuan de Yahu, tirar a letra, acrescentar a letra, modificar a escrita de Yahu. Não pode. Para que isso? Multiplicar a ciência, esfriará o Ohave, esfriará o bem no coração do homem. É por causa disso. A ciência se multiplicando. Já dizia Dayanu. Yahu é a minha retidão. É que haveria tempos na terra. É que a ciência se cresceria tanto, o homem se engrandeceria tanto, a soberba, que causaria a insubordinação no homem, a desobediência. Porque o que precede a desobediência, a má serviço, é a soberba. O homem quer ser igual a Yahu, quer ser maior do que Yahu, não. Ninguém é maior do que Yahu. Ninguém é como Yahu. Não. O único que é como Yahu é o Yahushua. É porque o Yahushua, ele veio de dentro de Yahu. Ele esteve com Yahu. Ele está com Yahu. Ele é como Yahu. Ele é gerado de Yahu. É o mesmo caráter, é o mesmo posicionamento de Yahu. Quem vê Yahushua, vê Yahu.
Não há diferença entre Yahweh e Yahushua. Não há. É um Ruach. E se você dá o olhar, se você que está escutando este meu pronunciamento, se você for igual a Yahushua, você será igual a Yahweh também. Você não será diferente de Yahweh. Você terá o mesmo Ruach, o mesmo caráter, o mesmo posicionamento de Urim. É isso que Yahweh quer. Uma unidade. É quando a Torá diz que Yahweh é um, a Torá não está errada. Nós somos um com Urim. E Yahushua é um com Yahweh. E o corpo, o Rolial, é um com Yahushua, e Yahushua é um com Yahweh. É um. É por isso que a Torá diz que Yahweh é um. E não está errada quando diz que Yahweh é um. Mas nem por isso devemos desprezar. Nem a cabeça do Rolial, que é Yahushua, e nem desprezar o corpo, que é o Rolial, que é o povo. Não se pode desprezar. Existem os três. Existe Yahweh, existe Yahushua e existe o Rolial. É porque se Yahushua não existisse, o verbo não teria se feito carne. Não é isso? É porque Yahushua foi receber o Ruach Urim, foi depois, na sua idade adulta, na sua idade pronto para ser sacerdote, após os seus 30 anos. Ele recebeu o Ruach Urim, foi aí. Ele suportou tudo até que recebeu. Não foi isso? Com Yahuwah Hanan? É porque já estava na idade madura, a idade de exercer o sacerdócio. É porque pela Torá não se exerce um sacerdócio abaixo dos seus 30 anos. Não é isso? E com 50 anos é melhor ainda. Na sua idade adulta. No seu jubileu. Quando completa 50 anos, não é isso? É 50. É a idade que se conta as profecias, 50 e 50 anos. Os tempos são contados. Formavam seus exércitos com 50 e 50. As ordens eram para os profetas. Então, tem que se ater a essas coisas. Não se pode estar mudando muita coisa. O homem quer ser maior do que Yahweh. Ele não permanece nos marcos antigos. Volta ao caminho do princípio. Volta ao caminho do início. Vê aonde tens errado e volta. E reconcilia-te com Yahweh. Porque Yahushua, ele segue a Torá. Alguém pensa que não, mas segue. Ele segue o Taná. Ele segue o Abrit Hadashua, os Nevinhos Ketuvim. Ele segue as Kotav, as escrituras sagradas. E Yahushua, ele segue o Gavoa, o Altíssimo. E Yahushua é submisso, totalmente submisso ao Criador Eterno, a Yahweh. Foi para isso que Yahushua veio, para ser submisso, para servir. Não é? Mas é com o Rav, que Yahushua fala, que Yahushua exorta. Yahushua não machuca as ovelhas. O apacentador não pode machucar as ovelhas. Se você está apacentando o meu rebanho, se você está machucando as ovelhas, está errado. Não pode machucar as ovelhas. As ovelhas têm dificuldade. Elas têm dificuldade. E Yahushua tem grande honra pelas ovelhas. Yahushua dá a vida. Deu a vida, dá a vida pelas ovelhas. Não é isso? O rebanho vai se formando a cada dia na terra. O rebanho de Yahushua, ele vai se formando. Né? O Rolial, Filadélfia, as 7 Rolial, existem Rolial na terra ainda. Laodiceia. Aqueles que seguem o cordeiro para onde o cordeiro vai. Eis que tem pouca força, mas eu coloco uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Eu sei onde tu estás. Você está onde está. O trono de Rassatã. Mas não negaste o meu nome. Eu farei com que a sinagoga de Rassatã, que se dizem e Yehudi não são, mentem, se prostrem diante de ti.
e confessem que tu és meu, que tu és o vencedor. Ora, chegou o tempo de exaltar o povo de Yahu na terra. É o tempo de cumprir a profecia. E como você diz? Como que você afirma que não tem Messias? Como que você afirma que não tem Mehushihai na terra? Ora, como? Tem sim. Mehushihai existe. O Salvador existe sim. Como você afirma que a Brit Hadashua, o Novo Testamento, a renovada aliança não existe, que é mentira de homem? Ora, não é mentira de homem. Quem disse que a minha Coatave, que as minhas escrituras não existem? Onde já se viu? Quem trocou as minhas escrituras? Quem modificou as minhas escrituras? Ninguém. E Yahushua dá o testemunho das escrituras, que elas existem desde o Antigo Testamento, o Taná, até então, o Taná é uma maquete, o Taná é um desenho, o Taná é um protótipo. Rabi de Hadashua é que é o real, é que é o reino de Yahu. Como que você não crê? No prédio pronto, você crê na maquete? Por que você vê o prédio pronto e não quer entrar? Na maquete você não pode entrar. No desenho você não pode entrar. Agora, quando tiver tudo pronto, você pode entrar. A Bíblia da Shua, o Novo Testamento, é o reino de Yahu. É a vinda do Mehushihai. É a dispensação do Ruha, o Rim, do ser eterno criador, na carne humana, nos pensamentos humanos. Porque até então só visitava os profetas e falava na boca dos profetas o Ruha, o Rim. Não era. E o Ruha os visitava como um Maulahim, como um Querube, porque ainda não poderia ser revelado ainda quem era o Yahushua. Porque senão muitos entrariam no Shomayal por soberba, e não porque amam Yahu, não porque obedecem Yahu. Mas agora não, é manifesto o Yahushua. É o derramado Ruha, o Rim sobre toda a carne, a saber, os que creem. Creem em quê? Aí que está a pergunta. Em quem você crê? Você crê em algo? Ótimo. Mas despreze Yahushua? Péssimo. Porque o nome do filho contém o nome do pai. O filho não vem em nome dele mesmo. O filho não tem nome. O filho tem nome do pai. O filho é a salvação de Yahu. E se você joga fora o filho, você joga fora a salvação de Yahu. Você não quer a salvação de Yahu. Não existe. Você servir Yahu sem crer em Yahushua, sem receber o Mehushihai, o Messias, o ungido. Não há como. Isso é um concerto de Yahu. Isso é uma lei. Isso é uma Torá. É uma estaca de Yahu. É uma árvore de Yahu. A Torá é uma árvore. Se você não quer comer o fruto da Torá, que é Yahushua, você não vai entrar na terra eterna. Vai ficar igual os 600 mil soldados lá de El-Shuru, que eles chamaram de Israel. Não entraram. Entraram 2. E a descendência daqueles que vinham. Mas aqueles, outros não. É porque não creram. Não creram. Não creram na afirmação de algo. Eles não creram. Assim hoje, os que não creem em Yahushua, não há como agradar Yahu. E Yahushua é o propósito de algo, é o propósito da salvação. Houve manifestação na carne e sangue do filho de Yahu por causa do pecado, da desobediência do homem. É por isso que o Rim se fez carne e sangue. Passou por essa humilhação de ter um corpo corruptível, mortal. Um grande rei, um grande Mukuryu,
dono de todas as coisas, poderoso sobre todas as coisas, se faz menor do que os homens. Por que menor do que os homens? Porque foi rejeitado. Por isso que ele é menor. Por quê? Não aceitaram. Não aceitam. E é o Yahushua. Quando eu digo não aceitaram, eu digo não aceitam. Então ele é menor. Mas haverá um tempo que Yahushua chega na estatura do varão perfeito. Ele vai receber o seu corpo de Urim para manifestar. Não como há interpretações religiosas, descendo sob nuvem como um fantasma. Não é assim. Yahu não viola as leis da natureza. Assim como o homem não pode subir no show maior, e Yahu não pode vir da forma. Dessa forma não pode, não há como. São duas categorias. São dois patamares diferentes. O patamar do Shomayal e o patamar terreno. Não há como ir aqui lá e nem de lá aqui. É tudo pelo Ruha. Ruha, o Rim, é o ser onipresente. Ele sim. Mas o homem tem que dar oportunidade para o Ruha, o Rim, no pensamento, de ver todas as coisas. Não há nada de extraordinário nessa terra. É tudo pelo crer na Escritura, na Sagrada Escritura. E o Rujo crê na Sagrada Escritura. O que diz a Escritura, e o Rujo obedece. Assim deve ser o Rolial. Assim deve ser aqueles que desejam, almejam entrar no reino de Yahu. De outra forma, não há como. Muitos ficaram de fora. E outros ficarão. Porque não dão ouvido ao Ruha, o Rim, ao ser onipresente, o ser eterno onipresente. Ouvi o que diz o Ruha. Não está escrito. Ouvi o que diz o Ruha, ao Rolial, ao corpo de Yahushua. Para que não dá de 10 virgens, 5 entrarão no reino com o noivo, com Yahushua, porque creem em Yahushua, porque tem azeite, porque tem emuná em Yahushua. E as demais vacilaram, dividiram a emuná com outras coisas, não seguiram o cordeiro, não tem como entrar, atrasou-se, não ouviu a voz do cordeiro. O cordeiro entrou e fechou a porta do noivo, e elas bateram e não puderam entrar mais. É isso. Ali houve grande tristeza. Assim será nos dias vindouros, na separação dos bodes e das ovelhas, dos filhos de Yahu e dos impíos. Esse é o juízo, é o julgamento. Esse é o mispa de Yahu. Quem determina? A palavra, o verbo, o dava. E quem que é o dava? Não é a palavra? O Ruha não é a palavra? Ruha, o Rim não é a palavra? Então, se o Ruha é a palavra, e o Ruha é o Ruha, o Rim que está na terra. E o Ruha, o Ruha é o verbo, é a palavra de Yahu. Não é isso? E que volta para Yahu, depois de cumprir todos os seus propósitos, os propósitos de Yahu na terra. O tempo está esgotando, tem mais coisas ainda, tá? Não pode fazer o vídeo tão grande assim, é porque são só 30 minutos. Sholem Shomayal. Esse foi a leitura do capítulo 24 do Livro das Vidas. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Um forte abraço do seu amigo Yahushua.